Agora é com vocês, já dei o golpe mesmo, já iniciei aqui, é com vocês. Maravilha. Pastor, que bom ter o senhor aqui, muito bom. E o senhor perguntou da gente, agora a gente quer saber. Me fala um pouco de como tudo isso começou, quando que o senhor... O Senhor. Quando que você... Isso. Vossa Santidade. Eu já ia ajoelhar aqui para nós orarmos ao Senhor. Quando que você entendeu que foi chamado ali pelo Senhor para estar de fato nos caminhos dele? Como é que foi essa conversão do pastor Renato? Na minha família ninguém era cristão. A gente era assim do mal, no bom sentido, né? Quer dizer, não tinha... Era um malzinho do bem. Não eram malignos, mas também não tinha nenhuma aliança com Deus, não era ninguém convertido. E aí o que aconteceu? Eu fazia faculdade de economia na UF e comecei a me interessar por filosofia. Até então pensava eu que eu estava em busca de algumas respostas existenciais para a minha vida de uma maneira científica, filosófica. O C.S. Lewis escreveu um livro sobre a conversão dele, é Surpreendido pela Alegria. Eu escreveria Surpreendido pela Verdade. Por quê? Eu comecei a me interessar, eu fazia economia, mas filosofia virou a minha paixão. Filosofia dentro de economia é apenas um pequeno capítulo para que você tenha uma visão, mas eu mergulhei meu coração. Para você ter uma ideia, você sabe que professor de faculdade, com todo respeito a você que é professor, mas eles são do mal. Eles não dão nota 10, eles dão 9,8, 9,7, diz que é incentivo. Não, incentivo é nota 10, 10, nota 10, isso é incentivo. E aí eu fui nota 10 em epistemologia. Por quê? Numa outra faculdade, inclusive, eu botei todo o meu coração para poder descobrir o que era a verdade. Então, olha só, eu estava na Universidade Federal Fluminense, estudando economia, interessado em epistemologia. O que é a verdade, afinal de contas? E comecei a botar meu coração nisso. Na minha família, ninguém era cristão, eu não sabia que eu estava buscando Deus, entendeu? E aí, o que aconteceu? Foi um processo bem longo, eu entrei numa dor de existir. Você sabe o que é isso? A pior dor que existe é essa. É a dor de existir. Com essas reflexões todas filosóficas, eu fiquei pensando, o que eu estou fazendo? Para que eu faço faculdade? Porque vai do básico ao mais profundo, né? Por exemplo, por que eu faço faculdade de economia? Para ter um trabalho. Para que eu tenho um trabalho? Para ter uma família. Mas para que eu tenho família? O que eu estou fazendo nesta terra? E aí realmente veio a questão. Eu não tinha ninguém ao meu redor, eu não tinha nenhum anjo Gabriel ao meu redor para que pudesse me trazer mensagens, né? Meus amigos eram todos legais, entendeu? Mas nenhum deles mensageiros de Deus, entendeu? E eu botando meu coração, estudando realmente, querendo descobrir a verdade, né? E aí o que aconteceu? Nesse afã, eu entrei numa depressão profunda, né? Por exemplo, eu bebia, eu fumava maconha, dava um pauzinho assim de leve, entendeu? Isso com quantos anos, pastor? 19 anos de idade, 20 anos, aí 19 anos, 18, 19 anos. E aí o que aconteceu? Eu parei de fumar maconha, eu parei de beber, eu parei de fumar. Não foi porque entrei na igreja evangélica, não. Foi porque para que eu fumo? Para que eu realmente entrei, eu queria saber o que eu estava fazendo nessa terra, o afã. Eu queria saber, o que eu estou fazendo aqui, gente? Para que é isso? Então, realmente, eu entrei numa crise existencial muito grande e uma depressão profunda, mas profunda mesmo. Eu fui a um psiquiatra, porque a essas alturas a minha mente acelerou de tal forma que eu tinha que dar uma freada. Interessante que o psiquiatra que me atendeu lá atrás, anos depois, ele apareceu na igreja, veio se aconselhar comigo. Eu falei, doutor, você não lembra de mim? Ele não lembrava, né? Porque... Que incrível. Algo aconteceu nesse ser, parte de você já foi... Já foi arrebatada. O velho homem está indo embora aos poucos. Mas eu já tenho a promessa de que o cara mais cabeludo no céu serei eu. Quando você vê aquele cabelo andando na glória, é pastor Renato para restituir o tempo que foi perdido. Entendeu? Então, na realidade, eu entrei nessa crise, nessa angústia. E aí eu falei, mano, teve um dia que eu falei, chega. Eu já estava bem melhor da depressão. E aí eu falei, não, eu preciso resolver isso. Para eu acreditar na mente de qualquer filósofo que tem sujeito aos erros igual a mim, quer dizer, todos nós somos seres humanos iguais. Eu falei, eu prefiro morrer, viver e morrer errando com a minha própria cabeça. Então eu falei, o que é mais lógico para mim? Então eu esqueci todas essas linhas filosóficas. Eu falei, então eu resolvi decidir com o coração o que era mais lógico para mim. Dali, eu sou Flamengo hoje.
Amém. Mas eu era fluminense quando era pequeno, porque na minha casa meu pai e meus 2 irmãos eram flamenguistas, mas eu tinha um tio que era super, super brincalhão, aquele tio que carismático, e é claro, ele me seduziu e eu virei fluminense. Pastor, sabia que minha história com o Flamengo é a mesma que a sua? Você era fluminense que coincidência, meu pai era tricolor, por óbvio, né? A gente pega por osmose. Sim. Né? Também era tricolor. Um tio meu muito carismático me comprou entre aspas, né? Me deu um conjunto do Flamengo inteiro depois daquele dia. Do pavê? Não, então igualzinho. Quase isso. Olha o que acontece comigo. Aí olha o que acontece. Perfeito isso daí. Olha o que acontece comigo. Eu vou no Maracanã assistir Fla-Flu com meu pai quando o Friburgo inteiro cabia dentro do Maracanã, né? Sim. Essa coisinha fuleira que tem Maracanã hoje. 70 mil hoje no máximo. Aí meu pai comprou camisa do Flamengo com meus 2 irmãos e eu falei, pai também, que pequenininho, pai também quer a camisa do Flamengo. Eu falei, eu não posso comprar uma camisa para você do Flamengo porque nós vamos para a torcida do Fluminense para você, porque nós vamos para a torcida do Flamengo e lá vão te matar. Meu pai, a não ser que você vire Flamengo. Opa! Me prostituí. Me vendi por uma camisa, mas de coração. Isso era que ano? Eu sei lá, eu era pequeno demais. Eu era criança, eu não lembro. Tenho a menor ideia. Eu era bem pequeno. Mas foi os áureos tempos do Flamengo? Não, o Flamengo continua os áureos tempos do Flamengo, por favor. Mas era Fla-Flu, entendeu? Eu não era criança demais. A memória não tem isso aí agora. Conclusão, virei Flamengo. Eu pensei nisso, então. Quer saber de uma coisa? A gente escolhe um caminho filosófico e dali a gente se entrega, acabou, não quero mais pensar nisso. Isso eu dentro da faculdade, pensando nessa crise existencial que eu estava vivendo, sem saber o que eu estava fazendo aqui nessa terra. Aí falei, bom, o que é o mais básico na vida? Dentro da epistemologia, né? Você tem o fim último, transcendente. Porque se a gente não consegue resolver a coisa básica, dá um lance aqui. Que cor é essa camisa? Gabriel, que cor é a camisa do Felipe? Vermelha. Vermelha, porque nós chegamos a um acordo de dar esse tom de cor vermelho, mas o daltônico vê verde. Afinal de contas, a cor está fora ou está dentro de mim? O daltônico vê com certeza essa cor verde aqui nessa hora. Então, a cor é alguma coisa que está dentro de mim ou está fora de mim? Então, se uma coisa tão simples como uma cor, meu Deus do céu, uma cor, a gente não tem certeza do que... Por exemplo, ninguém sabe o que eu estou vendo aqui agora. A gente não briga porque nós olhamos para essa reação que esse casaco nos traz, e é o meu aqui que é cinza, a gente fala cinza, vermelho, preto, mas o que cada um está vendo? A gente não sabe. O daltônico tem um problema neurológico que faz com que ele veja verde. Então, a cor está dentro de mim ou fora de mim? Na epistemologia, então, é assim, tem o objetivismo, o objeto é como é, o subjetivismo, o sujeito projeta a verdade, a realidade, o criticismo, as duas coisas, mas o que é a verdade? Essa pergunta que eu gosto muito. O que é a verdade? E aí, eu não sabia, eu falei, quer saber de uma coisa? Tem um fim último, transcendente. Filosoficamente, quando a gente fala em crer em Deus, cientificamente, eu digo que eu compreendo os ateus profundamente. Quando eu tinha 15 anos de idade, o meu escritor preferido era Bertrand Russell, que não só é ateu, mas ele faz questão de dizer... Militante. Ele escreveu por que eu não sou cristão. Quer dizer, então, eu nunca fui ateu, também não era crente. Eu era assim, tipo, religião era como beisebol. Eu sei que existe nos Estados Unidos, ele joga, tem campeonato, mas do que se trata não me interessa. Então, eu não era um praticante nesse período. Então, como ateu também, eu examinava tudo. Conclusão, para qualquer ateu, tem um fim último, transcendente. Um ateu científico, um cara... Você que está ligado aqui agora... que é ateu, tenha certeza que você, se é um ateu inteligente, sábio, a pessoa sabe que o ateísmo ele tem uma fronteira quase junto com aquela pessoa que crê, entendeu? Por quê? Tem uma causa não causada que causou todas as causas. Eles chegam a um acordo. Um dia eu fui fazer um casamento no Country Club. E aí tinha um homem lá que ele era um cara filósofo formado na Inglaterra. Ele traduz livros no Brasil aqui do inglês para o português. Ele é um cara muito erudito. Ele me procurou depois e disse assim: preciso falar contigo, pastor. Aí ele veio falar comigo. Eu falei assim, começou assim: eu sou ateu, não creio em Deus, creio na vida. E falou assim para mim: mas acho que você pode ajudar meu filho.
alguma coisa que eu falei, ele associou, o filho estava numa crise, eu sou ateu, mas alguém precisa salvar esse meu filho, né? Então, essas alturas, quando você está morrendo afogado, você estica a mão, não importa o seu preconceito, me salve, né? Então, e aí, ele ficou uma hora conversando comigo, depois terminou, eu falei assim, olha, quando você entrou aqui, você falou, quando nós começamos a conversar, você falou, eu sou ateu, não creio em Deus, creio na vida. Pois eu sou crente, creio em Deus e creio em Jesus, que é o caminho, a verdade e esta vida que você crê. Vamos orar para essa vida, ajudar o seu filho, demos as mãos, oramos e ele, acredite, disse amém, junto comigo. Porque a gente sabe que tem um ponto comum. Então, naquele período que eu não tinha nenhuma experiência com Deus, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu preciso resolver uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Então, eu tenho que decidir isso aqui, se eu sou Flamengo ou Fluminense. Qual é a coisa mais lógica que tem? Então, tem o fio último, o transcendente, né? Na filosofia. Então, tem o deísmo, que diz que Deus não é uma pessoa que se revela pessoalmente. Tem o teísmo, que diz que Deus é uma pessoa que se revela. E dentro da lógica, cadê Deus? Onde é que estava Deus? Onde que estava? Eu queria achar Deus. Eu estou falando com uma mente de um filósofo jovem lá atrás e que não tinha nenhuma experiência religiosa. E eu falei, quer saber de uma coisa? Eu estava num sítio aqui, no falecido Véu das Noivas, que foi embora em 2011, estava num sítio sentado sozinho. Essas alturas já não aguentava mais pensar, eu estou falando rápido aqui, mas você não sabe que essa mente esticou e arrebentou. Minha mente arrebentou, porque eu não botei, enquanto eu fui nota 10, porque eu respondi de acordo com os professores. O professor falou, esse cara entende como eu entendo, tudo bem, mas o que é a verdade? Eu não encontrei a verdade dentro da filosofia, eu não tinha uma experiência. Conclusão, eu estava num sítio sentado aqui sozinho, de repente eu perguntei assim, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu não estava... O que é mais lógico para mim? Mais lógico para mim era o deísmo. Ou seja, cadê Deus? Deus não é uma pessoa que eu vejo, ou que eu percebo, ou que eu sinto, né? Então, falei assim, mas de coração, Jeremias 29:13, se eu fosse tirar todos os versículos da Bíblia, deixava Jeremias 29:13. Buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o vosso coração. De todo o meu coração, eu estava buscando a verdade. Não importa, olha, isso aqui que é a verdade. Era tudo que eu procurava. Muito obrigado. Eu estava procurando isso que é o ponto referencial da nossa existência. De coração, eu estava aberto, não importasse o que me apresentasse ali naquela hora. Conclusão. Falei, quer saber de uma coisa? Chega de pensar. Eu falei, eu vou ser deísta. Quando eu falei, vou ser deísta, que eu baixei, que eu levantei, o céu estava azul, o céu abriu, rapaz. Eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu vi Jesus ressuscitado no Espírito. Rapaz, você não sabe o que me aconteceu ali. Aquilo ali foi uma loucura. Eu cheguei em casa e eu quis morrer de tanta alegria. De verdade, Deus sabe que eu não estou mentindo, dizendo, ele quis morrer. Não, eu quis morrer. Eu vi o outro lado, falei, não tem mais sentido estar aqui nessa terra. Eu falei, meu Deus, então eu não esperava aquilo. E uma voz no meu espírito, não foi audível. Isso é Deus. A verdade. Eu descobri a verdade. E quando comecei a ler a Bíblia, Jesus, eu sou o caminho. A verdade, é isso que eu queria. Então, surpreendido pela verdade. Foi assim que eu me converti e fiquei louquinho até hoje. Pastor, é incrível que enquanto o senhor vai falando, o senhor também vai ficando emocionado, né? Sim. E aí, como que surge esse chamado